Irmãos, esta é a segunda parte do vídeo 1, que nós estamos vendo à luz da Bíblia Sagrada, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que muitos ensinam que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só e que são iguais. Isto não está de acordo com as Escrituras Sagradas. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, continuação. Vamos ler em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado que foi Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, no versículo 17, Deus fala com João Batista: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Naquele mesmo tempo, Deus falou também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falou ao seu Filho, Lucas 3, 22, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Neste versículo, o pai está falando com o seu filho: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, Deus está falando com João Batista: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. João Batista é testemunha de que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que eles são distintos, são diferentes. O Pai fala dos céus. O Espírito Santo vem em forma de corpo, como uma pomba, e Jesus Cristo está na terra, em forma humana. Nós vemos que o Pai está nos céus. O Espírito Santo está vindo dos céus, em forma de corpo como uma pomba. E o Filho saindo da água no Rio Jordão, na terra. Os três estão em diferentes lugares e são diferentes pessoas. João Batista, muitas pessoas ele batizava, mas ele esperava uma pessoa especial para batizar. E ele só conheceria esta pessoa quando ele visse o Espírito Santo de Deus vindo do céu em forma corpórea, como uma pomba, pousando sobre ele, e Deus dizendo a ele: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 17. Mesmo João e Jesus sendo parentes, João não o conhecia, porque Cristo cresceu em Nazaré e João Batista cresceu no deserto. João 1,33 nós lemos assim: Eu não o conhecia, João Batista falando, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: Aquele sobre quem vires descer o Espírito e sobre ele permanecer, esse é o que batiza no Espírito Santo. Este versículo foi o guia para João Batista observar em qual pessoa desceria o Espírito Santo de Deus. Por isso, ele deu testemunho dizendo em João 1,34, Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. João Batista teve 2 sinais para conhecer o Filho de Deus. O primeiro sinal foi sobre quem permanecer o Espírito Santo de Deus. O outro sinal é que ele ouviu uma voz do céu dizendo: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus têm funções e poderes diferentes um do outro.
Vamos ler o que nosso Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 11, 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele a quem o Filho, Jesus Cristo, o quiser revelar, esse conhecerá plenamente o Pai. No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, nós lemos assim: daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Qual dia o Filho será enviado para ressuscitar os mortos na primeira ressurreição? Ninguém sabe, somente o Pai. Este versículo distingue o Pai do Filho. Somente o Pai sabe o dia e a hora exata da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Pai é quem decidirá. Jesus, ele honra o Pai. A honra permanece no Pai. Por isso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. O que o Pai e o Filho falam é verdade. Eles não podem mentir. Vamos ler isso no livro de Tito, capítulo 1, versículo 2 e 3. Na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Está vendo, irmãos? Deus não pode mentir. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, nós lemos assim: ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus Cristo também não pode mentir. Nosso Senhor Jesus Cristo sabe o tempo e a estação de sua vinda, porque ele mesmo profetizou, ele mesmo deu esses sinais, né? Mas o dia e a hora ele não sabe. Vamos ler Mateus 24, 32 e 33. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Jesus, ele sabe a época, ele sabe a estação, quando ele descerá, mas a hora exata e o dia, somente o Pai sabe. Os apóstolos fizeram uma pergunta importante a Jesus. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino de Israel? Jesus respondeu: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Somente o Pai governa as épocas. Ele decide o dia e a hora da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para ressuscitar os mortos. Na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão e reinarão com Ele durante 1000 anos aqui na terra. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Na verdade, estes santos serão feitos reis
para reinar com Cristo, o Rei dos Reis. Vamos ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O versículo diz: então vi uns tronos, e aos que assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Irmãos, o nome dado para quem assenta sobre tronos é reis. Se não é rei, não pode assentar no trono. Trono é para reis. Estes reis são os que João viu. São as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinais na fronte, nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. No livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, nós lemos assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Irmãos, os servos de Deus serão feitos por ele reis e também sacerdotes, e reinarão sobre a terra durante os 1000 anos após a primeira ressurreição. Jesus será chamado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores até o fim do milênio. Por isso, durante 1000 anos, Cristo deverá reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois dos 1000 anos, o título de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele entregará ao Pai, que finalmente será Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então virá o fim. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 e 25. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio e toda a autoridade e todo o poder, porque ele, Jesus, deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Irmãos, o reino estará com Jesus durante os 1000 anos, e ele reinará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele reinará os santos que foram ressuscitados na primeira ressurreição e feitos reis. No livro dos Hebreus, capítulo 1, versículo 8, 9 e 13, nós lemos assim: mas do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Neste versículo, vemos o Pai chamar o Filho de Deus, confirmando o que ele é. Versículo 9: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Mas a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Cristo reinará até que todos os inimigos estejam debaixo de seus pés. De acordo com estes versículos, o Deus Pai do Deus Filho colocará todas as coisas debaixo dos teus pés, debaixo dos pés do teu Filho amado. No Salmo número 2, versículo 7 ao 12, nós lemos assim: falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por possessão. Tu os quebrarás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes,
Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Está bem claro nesses versículos que Jesus reinará em toda a terra. No Salmo 45, versículo 6, nós lemos assim: o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Jesus reinará pelos séculos dos séculos. O apóstolo Paulo, ele declarou que depois dos 1000 anos, algo importantíssimo acontecerá. O reinado do Filho, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, será entregue ao Pai. Vamos ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Está falando de Deus. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. No fim, Deus dominará sobre todos, até mesmo ao Filho. O Filho se sujeitará ao Pai. Está bem claro que o poder do Pai é diferente do poder do Filho. O título de Rei dos Reis, que permanecerá em Cristo até o fim dos 1000 anos de seu reinado, será colocado no Pai, o Todo-Poderoso, que está no topo. Quando acontecerá isso? Vamos ler. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16. O qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Somente o Pai governa as épocas. Ele tem o seu próprio poder reservado somente para ele, para decidir épocas, tempos, parte dos tempos, horas, minutos e segundos. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo apropriado, apresentará aos cristãos o Pai, o único soberano que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Jesus, ele vai apresentar a todos os cristãos salvos o Pai. Que maravilha! Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 13: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus, ele disse que do Pai é o reino e o poder e a glória para sempre. Mas depois de reinar com os santos durante 1000 anos, o reino será entregue pelo Filho ao Pai. E Cristo reinará com o Pai, mas o Pai reinará como Rei dos Reis, porque Cristo é Rei. Os santos que reinaram com ele no milênio também são reis, mas o Pai é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo, ele é realmente Rei, e o Pai é o Rei dos Reis. Este Rei dos Reis nenhum homem viu. Jesus Cristo, ele é um Rei que foi visto. Vamos ler João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo manifestou-se como carne,
e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João disse, vimos a sua glória. No livro de 1 João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, nós vemos assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. O que vimos e ouvimos, o que eles viram e ouviram, pois a vida foi manifestada e nós a temos visto, e dela testificamos e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e a nós foi manifestada. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, nós vemos assim, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eterno. Amém. A quem homem algum jamais viu, o Pai é diferente do seu Filho Jesus Cristo e também do teu Espírito Santo. Estevão, perto da morte, ele disse, Atos capítulo 7, versículo 55, mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Estevão viu a glória de Deus, Estevão não viu Deus, ele viu Jesus à direita de Deus. A divindade que a Bíblia ensina tem 3 pessoas distintas, diferentes, não são plenamente iguais. O Pai é maior do que o Filho e também é maior do que o Espírito Santo. Tem coisas, irmãos, que o Pai pode fazer, que o Filho e o Espírito Santo não pode fazer. O Pai pode enviar, o Filho e o Espírito Santo não pode. Tem coisas que o Filho pode fazer e o Pai não pode fazer. O Filho pode transmutar, o Pai não muda. O Pai é diferente do Filho e do Espírito Santo. O Filho é diferente do Espírito Santo. Nós vimos aqui, meus amados, à luz da Bíblia, que a divindade, originalmente no manuscrito da Bíblia hebraica e grega, é chamado Elohim, que significa deuses. A palavra Elohim é plural, mais de um Deus. Vimos também que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus são deuses, são pessoas distintas, diferentes. Eles não são plenamente iguais, como muitos ensinam. Amém. Irmãos, se vocês acreditarem e receberem esses versículos escritos aqui, ditos por mim, pronunciados nesse vídeo, compartilhem para que a verdade seja proclamada. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.